Olá, estamos começando mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje o nosso assunto é sobre quiropraxia. Então hoje, para falarmos um pouquinho sobre quiropraxia, tirar nossas dúvidas, entender um pouquinho mais sobre essa profissão, estamos recebendo então o Marcelo Forquesato, que trabalha diariamente, né, resolvendo principalmente as dores das pessoas, né, Marcelo? Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia Jefferson, bom dia aos ouvintes da Saúde e Bem-Estar. A gente está aí para tentar esclarecer e tirar as dúvidas do pessoal. Gostaria, então, inicialmente de agradecer aos nossos patrocinadores, né, da nossa terceira temporada aqui, que é o Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, o Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare e a GSB Áudio e Vídeo. E já de antemão, já deixar um agradecimento aqui da tua rádio, aqui com um dos brindes da nossa muito obrigado. Patrocinadora. Obrigado a todos aí. Então, vamos lá. Marcelo, me conta um pouquinho, então, o que faz um quiropraxista? Isso daí, então, a ideia da quiropraxia, as primeiras vezes que eu tava pensando, lembrando, né, do que eu ia falar, as primeiras vezes que vim pra Amaral, né, faz 16 anos que tô aí na cidade já, daí eu era a última solução, já fiz de tudo, tô igual, não tenho melhor de dor, e daí aparece lá pra mim. Daí, então, o que vinha lá pra mim os primeiros casos? A pessoa tava com hernia de disco bem avançada, tem ciatalgia bem, com dor em toda a perna, já tinha procurado medicação, não tinha aliviado, dor de cabeça, dor cervicalgia, torcicolos, tendinites de longa duração. Daí a gente faz toda essa avaliação para tentar ajudar as pessoas. E aí os casos vinham bem complicados, assim, para mim, nos primeiros anos de profissão aqui em Amaral. A quiropraxia, então, ela é uma formação própria, né? Não é uma subespecialidade, nada. Tem uma formação, uma faculdade específica. Isso, daí, então, a quiropraxia... Eu fiz o curso em Novo Hamburgo, né? Agora tem... na época que eu fiz, tinha 2 faculdades, uma em São Paulo e uma em Novo Hamburgo. Agora a gente tem 12 faculdades no Brasil, né? O curso que eu fiz na época tinha 4.600 horas, né? E daí, então, com toda a especialização da parte de saúde para atender primariamente, né? Lá na faculdade, assim, se chegar uma pessoa nunca não foi no médico primeiro, a gente conseguia dizer, não, isso é um caso para mim, isso é um caso que eu não posso mexer, não, isso é o caso para mim. Então, a gente lá na faculdade, a gente sempre priorizava isso, né? Primeiro, eu saber se podia mexer. E depois aí conseguir indicar para a pessoa, não, eu vou chegar daqui a aqui, dessa situação em diante eu preciso de uma ajuda com medicação, ele passava para o médico, passava para o fisioterapeuta, daí então a gente ia ou para academia, início de exercícios, né? Porque a quiropraxia, a única coisa que eu não consigo ajudar é ganhar massa muscular, né? Daí se a pessoa tem muito problema muscular, daí de fraqueza muscular, a gente precisa um reforço, né? Daí, basicamente, daí chegaria nesse ponto, né? Daí eu vou conseguir entender se é o caso para mim, né? Com todas as técnicas e a anamnese, a avaliação clínica que a gente faz lá. E casos que não é para mim, né? Tipo, uma fratura. Daí a pessoa chegou, eu torci o pé. Daí eu até faz uns 15 dias atrás, veio um rapaz, estava na rua, caminhando na rua, torceu o pé. Eu torci o pé, pisei numa pedra. Daí eu consegui fazer a avaliação, falei, isso que não é pra mim, vai ter que ir pro médico fazer exame que tem fratura, e tinha realmente. Então eu consigo pegar essa situação, né? A parte da quiro, então, ela seria entender o que tá disfuncionado, mandando uma mensagem pro cérebro. Isso, daí nós estávamos conversando antes aqui, né? Daí então, o que eu faço, né? Vamos dar um exemplo de um ciático, né? Daí, então, eu vou fazer a avaliação clínica ali, né? A ver se é só ciático, se pode ser uma questão vascular, né? Que acontece muito, né? Que cai lá no consultório, eu tô com dor na perna, daí vou fazer a avaliação ali, eu vejo, tá com alteração vascular, tem que esperar, passar no vascular,
ver se não é a alteração vascular mesmo, e aí eu vou começar a fazer toda a avaliação. Eu vou ver, você pode ser uma hérnia de disco, você pode ser um plano piriforme, você pode ser uma disfunção do quadril, uma disfunção do joelho, e uns casos mais que não aparece muito, mas a pessoa vem com dor no ombro, e a pessoa está reclamando do ciático. Né? Acontece bastante no consultório. Então eu consigo entender o que está acontecendo na situação da pessoa e conseguir ser mais específico possível. O tratamento daí não é uma sessão só, né? Daí tu faz... E eu peço inicialmente umas 3 sessões, né? Porque daí a primeira sessão eu tenho que entender o que a pessoa tá acontecendo na pessoa. Eu no meu protocolo, eu inicio já alguns ajustes, né? E depois eu vou fazendo, reavaliando o caso de novo para ver para que caminhos que eu tenho que seguir ainda. Porque às vezes tem alguns casos que já numa segunda sessão, terceira sessão, tem que pedir exames se a pessoa não tem. Mas normalmente as pessoas que vêm lá para mim já vêm com uma pilha de exames, né? Então eu consigo administrar a situação e ver se precisa fazer mais coisas ou não, né? Às vezes a questão de entender, né, o que é uma disfunção do que realmente é uma alteração estrutural, né, que eu acho que ainda é um mito, às vezes as pessoas entenderem. E muitas vezes, acho que até deve chegar para ti, né? Tenho dor na coluna, fiz uma ressonância, a ressonância está normal. Isso. Mas a minha dor existe, né? Então... Não quer dizer que a pessoa não tenha uma dor. Ela tem aquela dor, mas a estrutura ainda não alterou. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque não está trabalhando direito aquela estrutura. E daí que vem aquela questão, né? Entender o porquê daquela estrutura tá alterada. Mas não basta, então, na quiropraxia, né? Na questão de só tratar aquele local. Isso. Poderia explicar um pouquinho melhor isso, daí, então, o que tu falou agora pra mim é o que bastante aparece lá, daí a pessoa vem até desanimada, né? Porque as pessoas vêm... parece que até os familiares... A pessoa fala que tá com dor, fez o exame, não apareceu nada, e a pessoa até tá desacreditada, né? Eu tô com dor, sabe que tô com um problema na cabeça? Já apareceu lá pra mim. Aí o familiar tá no lado assim... A pessoa não consegue nem trabalhar, não consegue fazer as suas atividades. Acontece, a pessoa não consegue nem lavar o cabelo. E aí os familiares assim, fez um monte de exame, não tem nada, e a pessoa tá aí que não consegue nem fazer as coisas. Daí então eu vou fazer a avaliação ali, né? Daí normalmente sempre tem disfunções, né? Aí eu vou fazer os testes ortopédicos ali, daí começa a avaliar, tá com dificuldade de elevar o braço. Daí então, assim, quando eu não vou olhar a estrutura... ela vai estar com problema só depois que tem uma sobrecarga muito grande, né? Ou de anos com a dor ali, né? Porque daí o corpo vai começar a atacar a articulação, né? A inflamação mesmo, né? Vai degenerar, né? E daí isso vai gerar os problemas que vai aparecer no exame. Eu consigo pegar bem antes disso. Daí eu consigo avaliar que a pessoa tem uma perda de força, que a pessoa às vezes nem percebe, né? Eu começo a fazer os testes ali, a pessoa... realmente tem diferença de um lado e outro. Daí a pessoa começa a compensar o movimento... Perda de sensibilidade, eu pego muito, né? Que daí a pessoa nem percebeu ainda, né? Mas eu consigo fazendo os testes ali, aí começa uma perda de sensibilidade, uma perda de força, uma perda de amplitude de movimento, que a pessoa nem percebe. Eu acho que aqui vai dar para mostrar no podcast, né? Aí veio o paciente lá para mim, eu tô com dor na lombar, né? E ele com o braço travado, não mexeu o braço. E ele falando pra mim, eu não consigo botar o sapato, eu não consigo colocar as calças, e ele lá com o braço parado, né? E eu deixei ele contando que daí eu não consigo dormir de noite, e passo mal e tal. Daí eu pedi pra ele, mas levanta o braço, eu quero ver. Daí o braço ele levantou, o outro ele se jogou todo o corpo pra inclinar, pra mostrar que levantava o braço. Aí eu falei pra ele, o senhor tá levantando o braço mesmo? Sim, que eu levanto o braço. Daí eu tive que filmar ele, mostrar pra ele que ele tava que ele fazia todo o movimento errado. Daí então eu falei, olha, o teu problema não tá na lombar, provavelmente tá no ombro. A gente vai ter que avaliar o teu ombro e daqui a pouco até fazer algum exame. Mas de cara, eu já consegui mexer, daí ele percebeu a diferença. Na outra sessão ele já me contou, não tô com dor na lombar, mas agora tô com dor no braço. Né? Mas ele já tava, ele nem tinha percebido que não conseguia nem se vestir e nada, né? Aí ele começou a perceber, eu tava fazendo tudo errado. Todo o meu movimento no dia a dia tava errado, né? Às vezes eu acabo vendo isso também no consultório, né? E até eu brinco com eles. Eles dizem, mas eu melhorei daquele local,
né, da dor, tava com dor na coluna. Isso. Mas daí melhorei a coluna, agora começou a doer o ombro, então a dor migrou, né? Mas às vezes o que acontece é que a dor de maior intensidade, ela tava na lombar, mas a dor no ombro ainda existia. Isso. Então, é igual você tá com um leão e um mosquito, né? Se você tá sendo picado por um mosquito e tem um leão no teu lado, você nem vai perceber o mosquito, né? Isso. Porque a dor maior é que o nosso cérebro entende. Isso. Então, a questão da percepção da dor, ela acaba sendo cerebral. E eu acho que isso, então, como nós estávamos conversando, é isso que vocês trabalham bastante. E essa questão de disfunções, né? Você me falou a questão de hemisférios, né? Isso. O público, às vezes, como é que é essa questão? Eles entendem no consultório? Como é que é? Daí eu tento explicar porque o que acontece às vezes. Vamos dar exemplo assim, né? Quando que eu faço o ajuste, né? A pessoa fala, o que está acontecendo, né? Que vai instalar, né? Então aí a maior medo das pessoas é, eu não quero que instale em algum lugar. Tem gente que tem pânico em instalar no pescoço. Eu falei, não, eu tenho protocolos para isso. E para não instalar, se precisar. Como eu tenho pessoas que dizem assim, eu não quero que mexa na minha lombar, que tenho hérnia e tal, tenho medo de mexer. Daí também tenho protocolos para isso. Daí, então, conforme a situação da pessoa tá, eu vou explicar para a pessoa o que dá para fazer e o que não vou poder fazer. E aí ver também a tolerância da pessoa. Eu sou bem calmo em explicar e tentar mostrando para as pessoas o que eu vou poder fazer a mais ou a menos, né? E daí a gente vai conversando. Mas aí, então, acho que vamos chegar no assunto. O que eu estou fazendo ali quando faz o ajuste? Eu posso fazer uma avaliação periférica, né? Uma articulação do cotovelo, do ombro ali, né? Daí é um estímulo que gera lá para o cérebro. Como eu vou chegar na parte ali da coluna, né? Que eu estava explicando. Tem um sistema ali dentro da coluna que diz se essa dor é uma dor importante que tem que ir lá para o cérebro ou não, né? E quando eu faço o ajuste ali, eu consigo regular esse estímulo para dizer para essa informação de dor tem que ir lá para o cérebro ou não. Porque quando a gente abre e fecha as mãos, os músculos eles têm atrito e gera dor. Né? Quem tem algumas alterações cerebrais ali, o corpo, qualquer coisinha é muita dor, né? E daí, então, ali, mexendo na coluna, a maioria dos casos, né? Eu consigo ter uma regulação dessa intensidade de dor ou não, que aí a pessoa consegue melhorar suas atividades, né? Porque eu já cheguei lá, o paciente diz assim, eu vou fazer uma academia, eu tenho que parar porque eu não consigo fazer. E daí, porque o corpo da pessoa está em hiperestimulação, né? Daí o parasimpático e o simpático ali não está em equilíbrio. Daí quando eu faço os ajustes aí na coluna, esse estímulo consigo equilibrar. Daí então essa é uma situação de uma dor que a pessoa relata assim, fui na academia, começo a fazer exercício, começo a sentir dor. Daí eu consigo regular o parasimpático. Aí normal, e o simpático ali. Aí a pessoa, a minha disfunção intestinal melhorou, aí a minha respiração melhorou, daí tá nessa parte mais ali periférica ali da coluna, não é periférica no caso, né? Mas ali na coluna. Aí depois vem uma parte mais central, né? Que daí eu entro questões de desequilíbrio, né? A pessoa tem, eu vou caminhar na rua, eu tô caminhando na rua, eu tenho uma pessoa na minha frente, eu acabo sempre batendo na pessoa. Eu tinha um caso bem também, que a pessoa caminhava, ela sempre descia para o mesmo lado da rua, porque ela via as paredes, ela ia chegar a bater na parede. Ela não conseguia manter uma linha. Daí então aí já é uma disfunção lá central, né? Que daí a gente vai ver o cerebelo, a parte da ponte do bulbo ali na parte central do cérebro ali, consigo mexendo na coluna, estimulando regiões específicas ali os ajustes, vai dar um reflexo lá no cerebelo, lá na parte motora, que vai melhorar a marcha da pessoa, vai melhorar o equilíbrio da pessoa, vai melhorar a questão de visual da pessoa. Tem gente que fala assim, eu percebo que depois que tu mexe na minha coluna, a minha visão equilibra, eu consigo ter uma leitura mais tranquila, que a pessoa ficava cansada, chegava no final do dia, estava com tensão no pescoço por causa dessa disfunção lá, que o olho não consegue manter uma linha, por causa que é o cerebelo que está alterado. Daí eu mexo na coluna, estimulo a região do cérebro específica ali, que daí ela vai melhorar a leitura. Né? Umas coisas, acontece toda essa disfunção dentro do corpo ali. Não sei se eu fui muito... Não, é até uma coisa até para nós explicar, né, para o público que está aqui nos escutando, nos assistindo, né? A gente tem dividido em dois sistemas, né? O nervoso, né? Tem o central e tem o periférico, né? Isso. E acaba que o nosso sistema central, né? Cerebelo, ponte, cérebro, enfim, é o responsável por todos os comandos, né? Isso. É onde recebe a informação, processa e acaba
dando ali a resposta, né? Isso, porque a ideia é o que é? Tipo, eu vou pegar o copo. Eu tenho que ter uma informação que eu quero pegar, o cérebro mandou, eu quero pegar o copo, mas eu tenho também saber qual músculo que tem que apertar, qual que tem... tem o agonista e antagonista, né? O aperto e que solta, né? Daí, então, toda essa informação vai passar pela coluna, vai passar pela questão ali das articulações para o músculo apertar, pegar o copo, né? E aí tem um retorno dessa informação, né? E às vezes quando acontece muito problema no retorno, né? Eu peguei o copo, mas o que está acontecendo com a minha mão ali? Tá na posição certa? Eu consigo chegar até a boca, né? Tem pessoas que chegam para mim, eu tô com dificuldade de comer, a mão não tá comando, o comando não tá executando corretamente. A pessoa percebe a falha e não consegue executar. Daí tem essa questão, eu consigo ajudar a regular essa situação, né? Para que o corpo faça o movimento mais correto. E isso que também é interessante, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu tô tratando às vezes uma dor no ombro, mas a dor não resolve, né? Isso. Então é aquela questão de que talvez a causa da dor não esteja ali. Ali é o ponto final, onde está a maior tensão, mas a causa principal esteja em outro lugar. Daí então a gente aí daqui a pouco a pessoa tá com alteração na marcha, né? Tipo, de novo volta a questão a pessoa tava caminhando na rua, ela não consegue soltar os braços, ela tende a proteger o corpo, né? Porque aí pega uma pessoa mais de idade, ela já tá com dificuldade de elevar o pé. Tipo, tem um meio fio, vai atravessar, descer do degrau pra a rua e pro degrau de novo, né? A pessoa perde essa consciência de espacial, de altura do pé e altura do degrau, né? Por isso tem muita gente que cai no chão dentro de casa por um degrau que tem dentro de casa, porque a pessoa perde a consciência espacial ali. Nos ajustes ali, eu consigo melhorar isso um pouco. E se a pessoa está funcionando mais corretamente, faz uma atividade física, por isso que daí a volta e meia a briga maior é a pessoa começa a fazer alguma coisa para tu se entender melhor, né? Que daí a pessoa fazendo até a ginástica dos idosos, ou fazer um pilates e coisas me ajudam um monte, né? Porque daí a pessoa melhora um pouquinho da consciência corporal. E daí eu mexendo, a pessoa diz assim, agora que tu mexeu, eu consigo executar o exercício que a professora me pedia. A pessoa recebia o comando e não conseguia executar, porque tinha disfunção ali na coluna que não conseguia controlar o movimento, né? E aí a pessoa começa a dizer assim, eu não vou mais lá porque ela pedia para mim fazer tal exercício e eu não conseguia. Ela se sentia mal, né? E daí eu conseguia, mexendo na coluna, mexendo nas articulações ali, o estímulo que vai lá pro cérebro melhora e a pessoa executa o movimento melhor e aí a satisfação da pessoa fazer o movimento muda totalmente, né? A principal queixa, acho que deve ser coluna, né? Hoje, praticamente, uma das causas que mais deixa pessoas incapacitadas é dor lombar. Isso é número nacional, né? 20% aí das pessoas que acabam tendo algum trabalho mais braçal acabam tendo alguma dor lombar em algum momento. Isso é números. Mas tu tem pego outras... Isso daí... Acho que a lombar deve ser a principal. A lombar, e depois aí entra a questão daí do dor ciática e coisa, né? Aí depois, agora essa época do ano aí começa pulando no pescoço, né? Torcicolos, daí tendinites nos ombros ali, né? E aí dor de cabeça. Dor de cabeça também pega bastante, dor de cabeça. Daí então, o que eu faço com a dor de cabeça? Daí então, dentro tem a artéria vertebral, né? Que passa dentro da coluna, né? E daí, então, quando que a coluna está desalinhada, o fluxo sanguíneo lá pro cérebro altera. Daí tu vai ver todos os remédios para dor de cabeça são vasodilatadores, né? Para tentar mandar mais sangue lá pro cérebro. Daí, então, quando que a pessoa tem alguma alteração ali na coluna, aí tu pode olhar, hoje em dia celular, né? Tá toda hora no celular, o pessoal acaba inclinando a cabeça para frente. E aí, então, o fluxo sanguíneo lá para a cabeça altera. Então, eu ajudando a melhorar a amplitude do movimento, a curvatura correta da cervical ali, que seria uma lordose também. Daí, melhora o fluxo sanguíneo lá para a cabeça, tem melhoras da dor de cabeça. Aí, depois vem a pessoa com dor de cabeça e tontura, né? Daí tem um labirintite e tal. Daí também tem alguns casos que eu mexendo ali na coluna, melhorando o fluxo ali do vertebral ali, daí vai melhorar a circulação e vai melhorar da labirintite também. Então, esse é um primeiro caso. Depois aí vem as labirintites mais que estão disfuncional, né? Que a pessoa já não consegue fechar o olho e não consegue parar de pé. Daí, então, eu já vou olhar o labirinto e o cerebelo. Aí depois tem a pessoa diz, eu vou fazer a marcha, daí a pessoa não consegue nem mais ter o equilíbrio, nem a marcha junto, né? Daí já vai para uma parte mais motora lá do cérebro junto. Mas tudo visando mexendo na coluna. Então, os ajustes, né? Tem uma ordem que eu faço.
Cada situação tem uma para cada região do cérebro que eu quero mexer, eu vou mexer primeiro no pescoço, ou depois na lombar, ou eu mexo na lombar, depois no pescoço. Isso lá pro cérebro vai ter uma mudança de estímulo que eu consigo chegar onde que eu quero. E nessa questão da dor de cabeça, as disfunções de ATM, como é que tem chegado bastante? Tem algum público mais específico? Daí então assim, o que acontece, normalmente eles faltam dente, né? Já começa, daí a primeira coisa, eu só tô com dor tô com dor num lado e dificuldade com dor de cabeça, até junto, né? Daí vamos ver como é que estão os dentes aí, né? Daí já tá com os dentes já comidos ali, desgastados, ou faltando um dente. Eu falei, olha, eu vou te ajudar, né, pra aliviar agora, né, mas primeiro eu resolver ali a falta do dente, eu ajustar ali com o dentista uma plaquinha, né, aí depois junto em consórcio, daí eu consigo ajudar bastante. Daí melhor, porque daí o que acontece, a gente quando não mexe só os braços, a mandíbula também mexe alguns graus para um lado e pro outro. Aí quem tem o costume de faltando o dente mastigar só de um lado, daí a mandíbula tende a deslocar só para aquele lado. Então toda a musculatura de um lado está mais ativa e o outro está mais fraca. Então eu consigo ajudar a equilibrar um pouco isso. Mas se está faltando o dente, vai chegar um ponto que não vai ter melhora, né? Então aí a pessoa tem que colocar o dente e daí depois fazer um trabalho para liberar toda a musculatura ali e junto com a articulação também, né? Alguns casos já tem desgaste. Daí tipo a pessoa deixou tanto tempo ali com a situação que não tem mais... vai ter recaídas. Um dia eu comi uma carne mais dura... ou me estressei, que daí aqui a gente acaba dormindo de noite, tá com preocupações, a pessoa trava a TM junto. Daí a gente reavalia e mexe de novo, né? Que daí é uma coisa que não tem o que fazer, né? A pessoa tem que controlar emocionalmente ali, não é fácil, né? Mas e nessa questão, tipo, você falou, né? Caminha, mexe. Disfunções de quadril, disfunções nas pernas também então podem impactar diretamente ali na TM. Se tiver uma dor, às vezes a causa nem tá ali na TM. Isso, daí então, assim, aí vem aí a gente faz a avaliação, aí no caso, não tem, os dentes estão ok, a musculatura tá ok, daí então tá com disfunção ali, daí sim, daí a gente vai procurar, aí é que daí no caso já avalio tudo, né? Avalio a marcha, avalio o equilíbrio, avalio a coordenação, que a pessoa, assim, quando faz um movimento, tá descoordenado. Por algum motivo, né? Às vezes, quando até o cara tava jogando bola e o cara deu um cotovelaço. Aí mexeu ali, ficou com dor, aí a pessoa começou a mastigar errado e aí disfuncionou o movimento. Ou também, eu tô atendendo um jogador agora, e ele tá com problema no quadril. E daí ele vai fazer uma abertura de perna, né? Pra chutar a bola, ele não tá com dificuldade, ele tá girando o quadril. Então ele não tá fazendo um movimento de quadril, tava fazendo um movimento de pelve. Então agora estou tentando treinar ele para ele refazer o movimento de quadril sem o movimento de pelve. Daí então eu consigo... a gente conseguiu identificar isso depois de 3 sessões, né? Daí ele tava com a alteração no quadril ali, mas estava disfuncionando a pelve. Então eu tava mexendo na pelve e eu falei para ele, agora tu vai ter que me ajudar nos treinos lá para recuperar o movimento do quadril que estava alterando. E isso também estava alterando a cervical dele. Então não tinha chegado na TM, mas tinha chegado na cervical já. Daí ele já estava tensionando. Não sei se eu consegui... Sim, e a gente vê às vezes que as pessoas estão começando a normalizar a dor também, né? Uhum. Mas sentir dor não é normal. É, né? Isso, o que eu peço para as pessoas observar, né? Graças a Deus agora eu tenho bastante pacientes que vêm... A recorrência minha, assim, eu peço alguns, dependendo do tratamento ali, 3, 4 sessões, né? Depois eu peço para a pessoa dar que nem dentista, né? Reencaminhar para reavaliar, né? Porque daí acontece muita coisa. O cara bateu caro, foi na academia, um dia não se agasalhou direito e acabou travando algum músculo, ou exagerou na academia, ou ficou muitos dias sem ir na academia, daí começa, né? Daí então aí a pessoa fala, tô treinando agora, antes eu tava bem melhor, agora eu tô com dificuldade. Então eu consigo fazer um trabalho de prevenção também, né? Para cuidar para a pessoa não machucar de novo. Porque daí, se a pessoa teve uma hérnia, né? Foi tratada e estabilizou. Daí eu consigo ajudar para manter aquela hérnia estável, né? Porque a hérnia tá ali, né? Ela não vai... É da pessoa, digo para ela, só é tua, essa ninguém te rouba, né? Daí eu tento orientar para a gente acompanhar ela para manter ela estável, né? Aí depende de cada pessoa, né? A pessoa é um cara que trabalha o dia inteiro sentado.
vai ter um protocolo, né? A pessoa trabalha no interior e consegue, lida com vaca, lida com trator, daí a gente consegue ter um protocolo. A pessoa trabalha na academia, é um professor da academia e tal, tá com um hérnia. Também consigo ajudar ele para ele não machucar, né? Percebe que conforme a gente está envelhecendo, as procuras estão aumentando? Porque a gente está entrando numa questão. Você falou até, né, que não consegue tratar a sarcopenia, mas a sarcopenia, conforme a gente vai envelhecendo, você não vai tendo hábitos mais saudáveis, atividade física, uma alimentação saudável, sono restaurador, que acho que é algo que também nós podemos conversar um pouquinho. Acaba que vai disfuncionando mais. Você tem percebido isso também na rotina da quiropraxia? Tipo, as pessoas chegam a uma X idade e daí quer fazer suas coisinhas, né? Tipo, eu quero ir no mercado sozinha, eu tenho minha hortinha, quero mexer na minha hortinha, daí eu consigo ajudar muito essas pessoas que chegar pra mim, eu tenho que fazer minhas coisinhas, né? E a pessoa chega pra mim, eu acordo de manhã todo rígida, demoro pra sair da cama, tenho até medo de sair da cama, que tem medo de cair, né? Daí entra a questão da tontura ali, né? E daí então a gente consegue ajudar para que a amplitude de movimento, a marcha da pessoa fique mais. A pessoa fala para mim, depois que veio lá comigo, eu caminho mais firme, eu sinto que a minha marcha tá mais firme, né? Porque daí toda a disfunção ali das articulações estava alterada lá e estava chegando lá pro cérebro e a pessoa estava se protegendo. Daí cria aquela posição de fetal, né? Daí a pessoa tá toda protegida e não se solta dali, né? Pega muita pessoa acima dos 60 anos ali que tá tem medo de caminhar. Eu preciso de alguém junto comigo para fazer as minhas coisinhas. E aí a pessoa chega para mim, vem sozinha, já totalmente vem com outra cara, né? Daí de volta e meia, um dia um marido falou pra ela, não sei o que tu fez com ela, mas ela tá bem melhor agora, tá? Não de dor, ele falou de lidar com ela, né? Ganha uma autoestima, independência, né? Porque principalmente se já caiu, né? Fica aquela estigma com medo, né? Que vai cair de novo. Isso acontece muito lá, ou o homem, né, que tem que dirigir, chega num cruzamento, tem que olhar pra um lado, olhar pro outro, né? A pessoa tá fica lenta, né? Daí isso tudo é uma questão ali de como é que o cérebro está recebendo as informações das articulações, né? Daí tem um processo ali, o cérebro tem que olhar para um lado, olhar para o outro, tem que acelerar, tem que frear, o que tem que fazer ali. E tem gente que chega num cruzamento e a pessoa trava, bloqueia. Daí o pessoal depois que tu mexeu, eu consegui perceber que agora eu consigo fazer todo esse processo mais tranquilo, me sinto melhor. Daí a pessoa se sente melhor de fazer uma viagem, ou ir até Passo Fundo e voltar, né? Não fica com aquele medo de dirigir, né? E acontece muito isso. Vem lá no consultório com essa queixa, eu vou dirigir o cara, eu me sinto mal, porque a pessoa se sente mal. E não tem uma dor específica, mas aí tu vai avaliar, encosta, bota a mão na cabeça, chega até na metade, gira a cabeça para um lado e para o outro. A pessoa tem uma limitação muito grande de movimento, né? E a estrutura articular tá boa, né? Só que não tem algum bloqueio ali que o corpo criou para não fazer. E daí eu tento ajudar a pessoa para melhorar, conseguir girar para um lado e para o outro sem ter dor e sem ter medo. E acho que um dos maiores prazeres da profissão, principalmente a gente que lida com saúde, né? Isso. Acho que é tu ver o paciente começar a ganhar mais autonomia, funcionalidade, né? Isso. E a gratidão que eles têm, porque assim, às vezes é algo que é banal no nosso dia a dia, tipo amarrar o sapato ou poder sair de casa sozinho para ir na esquina comprar alguma coisa no mercado. Colocar as calças, né? Ou até ir no banheiro, sempre tem medo de cair, né? Daí tem muita gente que chega pra mim, eu tô com medo de ir no banheiro, tomar banho, né? Daí a pessoa deixa de tomar um banho, deixa de tomar dois, aí o familiar começa, porque não? Daí começa a brigar, né? E daí tem umas coisas que funcionalmente da pessoa ali que podia ajudar ela, e aí depois entra a questão de exercício e coisa junto, né? Daí então... graças a Deus, eu acho que aqui em Marau as pessoas fazem bastante atividade física, não é uma cidade que eu já atendi outras cidades, aqui a cidade é bem ativa, vamos dizer assim, numa grande maioria das pessoas. Mas aí a pessoa chega pra mim e eu tô indo na academia e tô com dificuldade, tô pensando em desistir. Daí então acontece muito, vem essa demanda pra mim, né? E o maior desafio é a pessoa tentar identificar logo, né? Pra buscar ajuda logo. Porque... Isso, o que eu pego a volta e meia as pessoas falando pra mim, tô tomando medicação já faz uns 15 dias, né? Pra dor, né?
E daí eu paro de tomar, volta a doer. Então, opa, tem alguma coisa errada, né? Daí então eu oriento as pessoas, pelo menos no dia a dia meu lá, tomou 2, 3 dias, não teve melhora, fui no médico também. Daí dá pra nós fazer uma avaliação pra não deixar usar muito contínuo, né? Que eu já tive caso a pessoa vir lá com cirrose no fígado de medicamentosa, né? Daí a pessoa não podia tomar mais nada e tava com dor e aí não sabia mais o que fazer, né? Daí e aí então entramos ali, só que daí a pessoa tá tão debilitada, né? Quimicamente, né? Também. Daí entra questões aí de que eu já peguei, da pessoa tá com falta de vitaminas, né? Daí, com ajuda com o médico, né? Vamos fazer exames. Vai ter que dar uma regulada nas vitaminas junto, né? Eu vou tratar inicialmente para tirar a dor, para tentar dar uma qualidade de vida, mas se não regular quimicamente, não vai ter melhora do restante, né? Entender que a dor não é só naquele local, é o corpo como um todo, né? Isso. E a questão do sono, assim, tu tem percebido... As pessoas que geralmente têm uma dor crônica, elas acabam tendo muita dificuldade de sono. Isso. E o sono também não restaurador, a dor acaba perpetuando e ficando mais intensa no dia seguinte. Isso. Como é que tem sido assim, muita gente queixa junto contigo Isso, lá? sim. No primeiro momento ali da anamnese, eu pergunto como é que tá, aí eu pergunto a atividade física se faz ou não faz, né? Daí então a pessoa, eu fazia, mas agora começou doendo, parei. Daí tentei fazer outro procedimento, não consegui. Aí tô indo dormir, chega às 3 da manhã, tô acordando. Daí com dificuldade de ficar muito tempo na cama, né? E aí eu com os ajustes meus todos ali, vai ter uma melhora funcional, né? Daí a pessoa vai ter um sono mais reparador. O ajuste ajuda a regular essa questão do parasimpático e simpático, né? E aí a pessoa tem uma tendência de ter uma dormir melhor. Normalmente, às vezes, as primeiras são nem melhor da dor. Mas a pessoa, essas últimas noites eu só dormi bem. Daí só de ter acontecido isso eu já fico feliz, né? Que daí a pessoa conseguiu descansar, daí o corpo consegue recuperar melhor, né? E a própria alimentação também, né? Isso, daí então eu sempre eu peço para a pessoa se tem alimentos que ela sente que faz mal para ela, né? Daí eu já peço para, se possível, procurar uma ajuda nutricional, né? Ou até no médico, né? E daí para me ajudar, porque daí se a pessoa tá com o intestino irritado, tanto para diarreia quanto para constipação, daí vai ter alteração. Eu já tive caso, a pessoa tá constipada, tava tentando fazer com nutricionista e tal, não tava melhorando, depois que o mexi melhorou. Então daí a disfunção tava ali na coluna junto, né? Mas aí é difícil, não tem um exame que vai dizer, pra pessoa, tu vai tem tal situação, me procura que eu vou ajudar. Daí a pessoa, já fiz isso e não tá melhorando, a alimentação tá boa e não daí aqui pode ser da coluna. Ou a pessoa tava com um problema na coluna, veio tratar, e aí a pessoa falou, depois que tu mexeu, meu intestino começou a funcionar melhor. Ele não tem muito, clinicamente, fazer um diagnóstico diferencial. Não, teu problema é da coluna, né? A pessoa normalmente vem por uma queixa e acaba melhorando junto essa parte, né? O corpo como um todo. Refluxo também acontece muito da pessoa que tem ali a questão ali no meio das costas, tá com dor, né? Ou tá com alguma disfunção ali da cifótica, ou bateu, acontece muito, né? E aí a pessoa tá com refluxo seguido, né? E daí tá cuidando com medicamento e tudo, e tá com refluxo ainda. Daí o intestino ali é um músculo também, né? Ele não consegue fechar direito, ajustando, melhora um pouquinho, melhora a força ali de fechamento do estômago ali. E aí isso, a pessoa fala, depois tu mexeu, melhorou. Daí, mas é umas coisas assim muito... A pessoa veio com outra queixa e relata que melhora, né? E não tem como saber se vai melhorar ou não, né? Só indo fazendo o acompanhamento. Isso, daí acompanhando. Geralmente, quanto tempo, assim? 3, 4 sessões para começar a perceber? Cientificamente, né? Daí, então, o que acontece? Eu peço umas 3 sessões sempre, né? Para começar, né? Porque daí, então, a primeira eu faço uma avaliação e em alguns casos eu não vou muito, vamos dizer, agressivo, nem agressivo, é estimular demais, né? Porque eu tenho que entender qual que é o limite metabólico da pessoa, né? Tem gente que mexe um monte e o corpo aceita bem, como tem gente que mexe um pouquinho, né? E a pessoa... Tem um limiar de dor aumentado já. Tem um limiar de dor, mas a pessoa tá hiperestimulada, sabe? Daí ela acaba... fica com dor de cabeça, fica nauseada, fica um mal-estar, assim. Um mal-estar que a pessoa não sabe nem dizer certo do que aconteceu, né? Ela fica mal... Daí eu já questiono, eu consigo pegar. Tipo, a pessoa faz academia, qualquer mudança de treino, passa mal. Aí eu faço uma viagem mais longa, passo mal. Eu vou
eu vou fazer uma massagem e passo mal. Já tem gente que faço qualquer coisinha, a pessoa passa mal. E essa pessoa é hiperestimulada, né? Daí então eu faço o menos é mais para essa pessoa, né? Qualquer coisinha que eu consigo estimular, tem a melhora. Aí a minha sorte, aqui como quiropraxista, daí, que na primeira sessão a pessoa já tem resultado. A pessoa levanta a maca já, opa, tô diferente. Daí, graças a Deus, essa parte eu não posso reclamar, que normalmente na primeira sessão já tem melhor. Aí eu sempre explico, acontece 4 coisas na primeira consulta. Melhorar, ou melhorar uma porcentagem, 20%, 30%, ou ficar alguns dias melhor e voltar a doer tudo igual, porque o corpo tá em fadiga ali, né? Daí a pessoa essa pessoa que melhora uns dias e volta, não tá dormindo direito, não tá se alimentando direito, não tá fazendo atividade, não faz a vida social, tá ruim. Daí, tipo, essa pessoa, ela tem um pico e tem uma recaída. Daí, então, conforme esse primeiro momento que acontece, daí eu consigo fazer a sequência das sessões. Então eu faço umas sessões mais perto, né? Tipo, essa pessoa que melhora rápido e piora, normalmente em 4, 5 dias eu peço para a pessoa retornar. E a pessoa que melhorou uma porcentagem, daí então eu já deixo uma semana, que daí o corpo tem que dar um tempinho para ele ir se recuperando, aí a pessoa começa, tipo, tá com ciático, né? Daí tá antálgica, né? Daí a pessoa vai ter que começar a tentar caminhar, daí o músculo também tá em estresse ali, né? Tá rígido, né? Daí a pessoa começa a se movimentar mais, vai me ajudar, né? Então a gente vai vendo conforme a situação da pessoa, daí eu consigo pegar e fazer um protocolo, né? Dor de cabeça também, daí tipo, eu sempre peço, vamos esperar uma semana, ver como responde, aí daqui a pouco a gente faz mais perto, daí na terceira sessão. Vai conforme muito de como a pessoa responde daí. Daí vai acompanhando aí. Isso. E algum caso muito desafiador, assim, desses... foi 16 anos isso? 16 anos. Eu tive caso, assim, que a pessoa já tinha cirurgia, né? E a pessoa, daí, então, tinha chegado a fraturar o parafuso, daí consegui pegar na avaliação que ela tinha um parafuso fraturado, né? Mas daí eu cheguei pra ela e falei, não, olha, eu tô com medo que tá com fratura pelos sintomas que tá tendo aí. Vai ter que voltar lá pro médico, daí tinha fratura, teve que reoperar, tirar os parafusos, só que daí tava com dor ainda, né? Daí, então, o que acontece? Nesse caso, eu não mexo na cirurgia, né? A gente consegue mexer, tipo, tá numa cirurgia na lombar. Eu consigo mexer a torácica, consigo mexer os quadris, consigo mexer a cervical, né? Os joelhos, os pés, mas ali na cirurgia eu não mexo. Como eu já peguei caso, daí então que a pessoa tava com uma labirintite muito forte, né? E daí então também vomitando e tal, né? Daí tinha tentado fazer outros protocolos de colocar os cristais no lugar, né? Que eles falam, né? E daí então eu conseguia ajudar a pessoa, porque a pessoa passava muito mal, né? Não conseguia fazer o procedimento de reposicionamento. Daí a gente consegue fazer um protocolo mais tranquilo aí tive que ver a pessoa várias vezes e conseguir estabilizar a pessoa para depois ela fazer o reposicionamento. Que ela não conseguia, não tinha... Não tinha... Ela deitava, passava mal, vomitava. Só de deitada, tinha que ficar deitada no escuro, sem barulho e tal, para conseguir se estabilizar, para se acalmar, para fazer qualquer... viajava, não viajava mais, tipo, e até Passo Fundo era muito complicado, né? Deixa eu pensar, outras coisas assim que aparece todo dia no consultório, né? Tipo, também que é o problema de tendinites também, né? Que daí a pessoa chega pra mim, eu vou pegar alguma coisa na mão, tá escapando na mão, daí a pessoa acaba tendo dificuldade em fazer as atividades. A mulher lavar louça, quebrava muita louça e tal, daí a pessoa veio com essa queixa, não tô conseguindo lavar louça, quebro tudo. Daí depois que eu mexi, a pessoa começou a perceber melhor na força e aí começou a melhorar bastante para fazer as atividades dela. E nesse sentido, a gente acaba vendo, então, que a quiropraxia, ela acaba não apenas olhando a queixa no ponto, né? Isso. Ela acaba, então, entendendo a origem total ali de onde está vindo aquela disfunção para tentar trabalhar. E a maior questão é também trabalhar a prevenção, né? Porque, como tu disse, não adiantou liberar, né? Ali 3, 4 dias, talvez a dor vai voltar se a pessoa não melhorou a sua rotina, saiu da questão da postura que estava errada, né? Melhorou a questão do sono. Isso também é uma das coisas que a gente sempre acaba no consultório tentando bater, né? É uma tecla importante, porque daí eu vou tentar, tipo, um caso assim que tu tava pedindo, né? Daí o agricultor, né?
Daí, na época de passar veneno, da época da safra ali, ficava ruim, né? Doía, atacava as costas, né? E daí, então, atendi esse ano, tá? Tratou, melhorou. Passou o ano, na outra safra, ruim de novo. Na mesma época. Falei, mas o que tu tá fazendo? Ah, tô passando, agora é a época de passar veneno. Tá, atendi ele, melhorou. Lá nos dias voltou de novo. O que tu fez? Fui passar veneno. Falei. Aí eu lembrei, falei, como é que tu desce o trator? Daí eu falei pra ele, não, eu pulo. Então vamos usar as escadas, né? Eu falei, ele olhou pra mim, como assim usar as escadas? Eu falei, tu tá pulando, pra ti meio metro talvez é muito, né? Que o trator, esses mais que passam veneno são mais altinhos, né? Daí ele pulava uma vez, pulava duas, pulava três, tava machucando ele. Daí só que daí até eu entender o que ele fazia de errado, às vezes demora, né? Que daí não é uma sessão, ó, foi um ano pro outro que ele apareceu e voltou com a mesma queixa na mesma época. Foi muito bonitinho, né? Vamos dizer assim, né? E daí daí eu falei pra ele, começa a usar as escadas. Aí ele começou, aí não, ele bem agora ainda, com outras queixas, mas não com aquela queixa da época lá que dele pular, machucava as costas dele. Já tava com degenerações dos discos, ele não tava com hérnia, mas tava com perda de altura do disco, né? E daí, então, aquela situação tava machucando ele. Aí pega outros casos, a pessoa fica muito tempo sentada no computador, né? Que é o escritório e tal, né? Aí a pessoa vai escorregando na cadeira, né? Daí eu falo, agora tu vai ter que tentar se policiar e se observar, ver como é que tu tá no teu dia a dia, né? Tu tá conseguindo apoiar as costas, tá conseguindo apoiar os braços. Daí a pessoa até perceber que tá machucando, que a pessoa consiga manter uma postura mais correta, demora um pouquinho às vezes, né? Porque aquele vício da pessoa sentar errado, chega o final de semana, deita no sofá de qualquer jeito ali, também, né? Daí então até a pessoa se perceber que isso tá machucando ela, demora um pouquinho às vezes também, né? E daí eu tento, quando a pessoa vem com a queixa, daí eu tento tentar entender o que ela faz de errado no dia a dia dela pra ela não machucar de novo, né? E com isso entrando numa rotina mais correta sem ter o risco de voltar com a dor. Isso, agora tem o pádel também, né? Muita gente tá jogando pádel, daí então eu já peguei gente, vai jogar o pádel e aí tá machucando o braço, né? E daí, mas não tem nenhuma disfunção maior, né? Daí eu falei, como é que tá batendo a bola? Daí pede pra alguém olhar você bater na bola, que eu daqui não enxergo, né? Aí eu falei, tu realmente falou, depois que tu falou, eu tô fazendo um movimento errado. Então, a gente vai mexer, vai tentar resetar teu cérebro, né? Ajustando, mas aí tu vai ter que treinar o teu movimento lá, né? Porque não adianta eu ficar corrigindo a dor e tu tá fazendo errado lá, né? Mas às vezes quando o corredor também já peguei. Daí outro cara que tem que comentar, né? A pessoa tava correndo girada. Ela corria com o corpo correndo de lado, assim. Ela corria pra frente, mas com o corpo de lado. E daí, então, a gente pegou e eu pedi, um colega dele percebeu e aí falou pra ele, daí a gente foi mexendo e ele foi corrigindo. Mas tudo uma coisa demorada, né? E Marcelo, na questão assim de dores, como a questão do frio, aumenta muito a demanda. Somos um estado onde é 8 ou 80, né? Verão muito quente, inverno muito frio. Assim, quando que o clima estabiliza, ok, né? Daí fica mais fácil, mas quando tem que nem agora, essa época do ano, que esquenta e esfria, que é a pior, né? Daí tipo, a pessoa ou sai um pouco agasalhada, ou chega no final do dia, saiu de tarde e ficou até mais tarde, e daí você esfriou, né? Daí sempre eu acabo tendo trabalho questão muscular ali também, né? Mas aí daí eu começo a bater na tecla, você é uma pessoa que sofre mais com o frio. Se agasalhar, levar uma roupa mais junto. Daí, então, nesses casos, a resposta é bem rápida, assim. Só que daí, identificar que é o problema, né? Da pessoa, às vezes, não, eu sou uma pessoa que não passo frio, né? Daí a pessoa não se agasalha direito, né? Ou dorme sem camisa. Acontece muito a pessoa vir lá no consultório e dorme sem camisa, né? Daí, acordei de manhã travado, né? E a pessoa não relaciona isso, né? Acaba indo no banheiro, né? O homem normalmente vai fazer a mesa do banheiro, ou vai atender uma criança que tem criança pequena, né? E daí acaba se esfriando ali, daí trava o ombro, trava a cervical, né? Trava a lombar, né? E daí o agasalhar, se manter quente, né? É importante, né? E aí isso vem seguido no consultório também, nessa época do ano. Nessa época é muito comum. E qual a principal, então, mensagem, acho que a gente pode deixar assim, é que dor não é normal sentir. E isso. Na questão da quiropraxia. Daí, então, se a pessoa está usando medicação há muito tempo, ou está com dificuldade dos dia a dia dela de fazer as suas atividades, eu consigo fazer uma avaliação e tentar ajudar ela
a ter qualidade de vida melhor, né? Dormir melhor, a fazer a sua rotina do dia a dia melhor, que vai ter sem dores, né? Sem conseguindo fazer e tendo prazer em fazer, né? Não só porque tá com dor e deixar de fazer as coisas do dia a dia dela, né? Não normalizar a dor e entender que é o corpo dando uma mensagem, né? Isso, eu sempre explico. A dor é que nem quando liga o carro, tem uma luzinha no painel lá que tá vermelha, né? Que tá dizendo que tem alguma coisa errada, né? Mas ela tá só dizendo que tem alguma coisa errada, ela não é culpada a lâmpada em si, né? É apenas um alerta do corpo. Muito legal a conversa. E agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite, né? Acho que foi muito esclarecedor, né? A gente sempre, às vezes, tem dúvidas na questão de dor, às vezes normaliza sentir dor, acha que é só uma dorzinha, toma um analgésico e acaba não buscando. Então, a quiropraxia acaba sendo mais uma aliada aí no tratamento da dor e... quanto antes a pessoa procurar, sem dúvida, talvez vai identificar mais cedo o problema e vai conseguir resolver. Obrigado, Marcelo, pelo aceite aí no nosso convite e talvez marcamos mais uma conversa mais adiante para falar em outros tópicos aí sobre dor e quiropraxia. Isso, daí as pessoas, sem dúvida, é sempre bom conversar e tentar buscar, achar a solução do problema, né? Encerramos então mais um episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar aqui na tua Rádio Alvorada. Quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, a Deliciare, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a SB Áudio e Vídeo. E em breve retornamos com mais um episódio do nosso podcast. Até lá!